Luiz, eu vou aproveitar aqui. Que você Tenho pode perguntar. dúvidas. Vai. Por favor, Não, por favor. É isso aí, tenho Dúvidas na dúvidas. frente. Primeiras damas. Primeiras Não, damas. acho que aproveitando o assunto, né, o acometimento da parte urinária, pensando em pós-operatório, quais são as principais alterações do sistema urinário e aí nesse pós-operatório, junto Eu com a acho que- cirurgia da endometriose e também se existe da parte ginecológica, qual é essa alteração aí, se existe pós-operatória? Acho que uma coisa muito interessante que o Deus falou é que o paciente, se tiver uma reconstrução ureteral, ele vai sair com duplo J. E muitas vezes, quando tem lesão de bexiga, ela vai ter que ficar mais tempo com uma sonda, né? Um tempo prolongado. Mais um motivo para que a ginecologista ou o ginecologista converse com o urologista para que a gente tenha contato, às vezes, com o próprio paciente, para explicar o que é o duplo J, como que ele vai doer, como que ele vai incomodar, que ela vai ter que ficar com a sonda, às vezes, um tempo um pouquinho mais prolongado, às vezes 2 semanas, 3 semanas, tudo depende de cada caso, do tamanho da lesão que acometia a bexiga, do tamanho, se foi uma anastomose terminal, onde a gente liga boca com boca no ureter, ou se teve que fazer o reimplante, como o Deus disse, para tirar a pressão da bexiga, não adianta, às vezes, só o duplo J, você tem que deixar a bexiga vazia 100% do tempo. Então, são coisas que é ruim a paciente descobrir isso a hora que ela acordou do pós-operatório. Nossa, o que é esse monte de coisa aqui em mim, né? É diferente de você já ter combinado isso, já ter explicado, já ter avisado da possibilidade. E às vezes até, eu tenho até 2 colegas GOs que eles fazem questão de me ligar, falar assim, olha, paciente tal vai operar, principalmente quando é caso praticamente certo de que vai ter alguma coisa de ureter ou de bexiga. E a paciente passa comigo. Passa comigo, com com a você para gente, explicar sobre bate o um pós-op. papo, perde ali um tempinho, às vezes só para realmente bater um papo, para explicar que vai ter que ficar com a sonda um pouco mais de tempo, vai ter que ficar com o duplo J. Quando tirar a sonda do duplo J, tem aquele negócio que a gente conversou da dor do refluxo, e ele vai incomodar um pouquinho a bexiga. Então, são coisas que vão fazer parte do pós-operatório. Isso não pode ser uma surpresa. Isso tem que ser pré-informado para o paciente. Por isso que tem que ter exame diagnóstico. Exato. Senão vira tudo Perfeito, surpresa. perfeito. Né? É, Tem que ter o exame antes, para ter consciência antes, para chamar a equipe antes e para informar para o paciente. A senhora vai para casa com sonda, a senhora vai ficar 10 dias com sonda, Isso vai aí. usar antibiótico, né? Então precisa ter direitinho. Quanto menos surpresa tem no melhor. intraoperatório, significa que você preparou melhor a paciente, com né? certeza. Combinado não sai caro. Agora, você falou bastante do pós-operatório, do ureter, né? Duplo J e tudo. Sim. E a Simone perguntou também em relação do sistema urinário como um todo. Sim. As pacientes ficam muito em dúvida em relação à bexiga, né? Então, assim, puxa, como a Betinha falou, a maioria dos tratamentos de nódulos na bexiga é a ressecção do nódulo e você vai reconstruir. Isso a gente chama de cistectomia parcial. Você vai tirar um pedaço da bexiga parcial, né? Na maioria das vezes, esses nódulos, eles têm um tamanho ali, como a Betinha falou, 2 centímetros. Esse pedaço de bexiga que você tira, ele não tem tanta repercussão na função vesical. Ou seja, a capacidade da bexiga ela não vai diminuir tanto, né? Ela vai continuar com uma capacidade vesical ok. Talvez no pós-operatório ela vai ter um pouquinho mais de hiperatividade da bexiga pelo quadro cicatricial. Então ela vai ter mais vontade de ir ao banheiro urinar. Mas ela vai ficar com uma sonda pelo menos 5 a 7 dias. Então ela vai sair sabendo que, a gente fez uma costura da bexiga, você vai sair com uma sonda, ficar dando um descanso para a bexiga para ela não ficar cheia durante 5 a 7 dias. E aí tem também o acometimento nervoso, né, Betinha? Sim. Então, dos nervos. Então, acho que até a gente não citou isso, mas é importante. Uma das estruturas na pelve que a endometriose pode acometer e acomete são as estruturas nervosas, né? Os nervos que são responsáveis pela inervação tanto dos órgãos pélvicos, bexiga, intestino, como até, eventualmente, os nervos das raízes sacrais, que vão para a perna e tudo, né? Quer falar um pouquinho sobre esse acometimento neurológico, Betinha? Betinha? Falamos rapidinho. Às vezes, a lesão
nem abriu a bexiga e a paciente não consegue urinar, justamente pelo acometimento nervoso. Então, isso é muito importante, né? O compartimento posterior, a gente tem ali o nervo que vem do plexo hipogástrico superior, tem o nervo hipogástrico. Esse nervo hipogástrico, quando ele assume a pelve ali, ele recebe raízes sacrais, forma ali o plexo hipogástrico inferior. E esse plexo, ele dá um ramo para a bexiga, um ramo para a vagina, um ramo para o intestino. Então, às vezes, a endometriose compromete o compartimento posterior, que a gente falou ali, a região posterior do útero, retrocervical, ligamento uterosacro. E o médico vai tratar aquela região. E a paciente depois tem um problema para urinar. E por que isso aconteceu se nem mexeu na bexiga? É porque ali atrás, naquela região, passa um raminho de nervo que vai dar o controle da bexiga, né? Então, ali atrás, na região do útero sacro, logo abaixo ali da artéria uterina, do ureter, veia uterina profunda, bem naquela região passam um raminho de nervo que controla o ato de urinar, um raminho que controla o ato de defecar, um raminho que controla a sensação de prazer. Então, se eu lesar aquele raminho, quem vai sentir? A bexiga. E aí, a paciente depois vai sair no pós-operatório e não consegue fazer xixi sozinha. Vai ter que sondar para poder fazer o xixi. Então, às vezes, isso é muito importante. As lesões nervosas são fundamentais. A gente tudo é fundamental. Mas, às vezes, você nem mexeu na bexiga. Isso e mesmo. tem uma complicação. Acho que essa é importante, essa mensagem. E uma coisa importante, que não necessariamente você precisa ter uma lesão. Mas o simples fato de manipular uma área nervosa, você pode ter sintomas que são passageiros. São a neuropraxia, né? Só de você Exatamente. encostar no É nervo, isso aí. ele perde um pouco a função temporariamente. É isso. E depois ele recupera. É. Então a gente vê, às vezes, pacientes que, nossa senhora, não consigo urinar. Você deixa ali sondado ou ensina a fazer um cateterismo por um tempo e ele depois volta a funcionar normalmente. É bem interessante. Eu só vou também. fazer uma correção. Quando você falou que a gente lesa o nervo. Não, quem vai lesar é a endometriose. Eu nunca vi a Betinha. Se tem alguém que sabe dissecar nervo, é a Betinha e o Com a Dr. graça Paulo. de Deus. Os dois, esse casal Com a graça de sabem Deus. dissecar o nervo como ninguém. Mas por isso eu falei da Mas às vezes a manipulação. endometriose A destruiu o gente nervo, né? Você tem que disseca a tirar ele dali doença. porque... É isso aí, Deus Isso falou aí. tudo. A endometriose, ela infiltra, ela invade, né? E a gente tem que ter muito esse bom senso, esse conhecimento de usar a energia adequada e no nervo não usar energia nenhuma, de perfeito. identificar o nervo e não invadir o nervo, né? Tirar a doença quando ela está próxima, mas sem a invasão, né? Então, isso é fundamental, isso é importante demais. Não tem nada que ficar mexendo em nervo, só tem que Isso aí. identificar o nervo e deixar ele quietinho, né? Perfeito, perfeito. Só para finalizar esse caso, quando a paciente precisa fazer esse cateterismo, né, para seguir aí com o dia a dia dela, com o tratamento multidisciplinar, ela consegue voltar à vida, ela Recuperar. ganha essa qualidade de vida. Ela não é Essa algo que está essa é a ali. ideia. Para sempre, não. Exatamente. E outra coisa que também é interessante é que pode ser conversada no pré. Pode ser avisado, pode ser conversada. Deve, vai- né? Deve, que exatamente, conversar. deve seria Às a palavra. vezes a gente fala assim, nossa, ela vai sair da sala da senhora e não vai fazer cirurgia. Porque a primeira pergunta que ela fala para mim é assim, tem risco? Eu falo, claro. Óbvio. Só de entrar no hospital já tem risco, né? Exato. Vai pegar veia, já tem risco. E a gente vê, tem porque a gente que é conversar. retaguarda de alguns centros, inclusive centros de referência de parte ginecológica também e obstétrica. E a gente vê bastante isso. E a gente é chamado para avaliar depois. Sim. Ou seja, pelo visto não foi conversado antes. Então não custa, não é perder tempo, é investir Não, o é tempo investimento. para o paciente sair informado. Acho que isso é